aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. E se por algum acaso você chegou agora, não está entendendo nada, se perguntando aí quem é esta pessoa que está falando, eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então fiquem à vontade, a gente vai hoje começar um conteúdo novo, né? Que está dentro aí do conteúdo geral dessa nossa unidade, né? Que são os esportes de combate, uma das classificações aí dentro, né? De todas as classificações dos esportes. Então, vai ser massa. Tem muita coisa interessante. De repente, vocês não veem muita coisa aí sobre esses esportes. Então, já fica com a gente, que eu prometo que hoje vocês vão aí, de repente, conhecer outras coisas, né? Vem outras possibilidades. E caso vocês já conheçam também, vão poder aí contribuir, né, com a nossa aula, que eu também vou explicar já já como é que vocês podem fazer isso. Então, como sempre, quero começar agradecendo e fazendo um convite aqui para nossa querida Jéssica, né? O convite é para vocês e o agradecimento é para ela, né? Para que vocês deem uma atenção aí, né? Vejam como é que ela está fazendo aí a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Então, é uma oportunidade de vocês que estão nos assistindo tanto aprender sobre o conteúdo de educação física, como aí um pouquinho sobre as libras, né? Então, fica aí esse convite para você que está nos assistindo para dar essa atenção à Jéssica, tá bom? E, além de estar com Jéssica aqui, eu estou com ela, né? Loiríssima, ali, já preparada e apostos para fazer aí essa comunicação, né? Esse intermédio entre o que vocês falam, o que eu estou falando e contribuir também, né? Porque ela chega aqui, né, com várias coisas aí que ela conhece sobre os esportes, que é a nossa querida professora Carol. Opa, professor Heleno, que prazer estar aqui na sua aula. Oi, sexto ano! E aí? Estão empolgados hoje? Vamos lá, né? Começar esse dia assistindo essa aula aqui. Já foi a aula do professor Gilson, né? Agora a aula do professor Heleno. Olha que bacana. Pois é, já tô aqui no chat ligadinha. Qualquer coisa, comenta aqui, tá? Fala com a gente. A gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês, tá certo? E esportes de invasão hoje, hein? De combate, é? Meu Deus do céu, professor. Olha, esportes de combate, massa, hein? Tô doida para comentar sobre esses esportes. Vocês já sabem que eu adoro esporte, então vamos embora, professor. É jogadora caríssima, viu? Quando pensa que não, ela já fiz. Eu digo, é o quê, professora? Já fiz. Ela tem aí as experiências dela, né? Então a gente vai contar com isso também. Como eu sempre faço, né? Tem aí agora para vocês na tela um QR Code que direciona para a aula anterior. Então, se por algum acaso você perdeu essa aula, né, não conseguiu estar com a gente, vocês podem ir através desse QR Code, né, acessar essa aula na íntegra. Então, vocês vão poder ver todo o conteúdo que tem lá, né? Nós estávamos falando sobre hóquei. Então, esse QR Code vai direcionar vocês para essa aula. Nela também tem uma experiência, né? Uma dica aí para vocês de um jogo que é o jogo do taco, que se assemelha aí a uma das modalidades, né? Que fazem parte das classificações dos esportes, mas ali dentro da área do jogo, né? Um jogo pré-desportivo. Então, acessem aí o QR Code para vocês poderem entender melhor como é que funciona essa modalidade e essa outra classificação. Mas hoje nós vamos falar aí sobre os esportes de combate. E como eu falei no começo, se você quer se comunicar com a gente, quer interagir, tirar uma dúvida, né? Ou contribuir com algo que você já conhece, nós temos o aplicativo aí do Educa Recife, que é uma ferramenta onde vocês podem fazer essa comunicação. Cleitinho já jogou aqui um QR Code na tela para que vocês possam também, né, ter essa facilidade aí de acesso na loja de aplicativos. Caso você não consiga acessar o QR Code, é só colocar lá na lojinha Educa Recife e baixar, que é gratuito e melhor,
não consome a internet de vocês. Vocês podem jogar depois aí, assistir outros vídeos no YouTube, sem problemas. Mas, de repente, se você não é estudante da nossa rede e quer assistir aí depois as nossas aulas, né? De repente tá aí vendo pela TV Nova, em algum lugar da nossa cidade, né? Ou de outras cidades também, vocês podem aí acessar pelo canal do YouTube. Então, tem aí também um QR Code, né, do canal, e vocês podem colocar também lá na barra de pesquisa, Educa Recife, se inscreve, dá um like, pode comentar lá também, né, se ficou com alguma dúvida, né, se tem alguma sugestão. Então, vocês vão falando e a gente vai acompanhando para ir fazendo essa interação também. Então, vamos embora entender aí o que são esses esportes de combate, né? Como é que a gente pode definir essas modalidades, né? Esse conjunto aí de modalidades. Lembrando para vocês que essas classificações servem para a gente pegar as modalidades esportivas, né? Ver ali suas semelhanças, quais são seus objetivos, como é que elas funcionam e colocar elas meio que juntinhas, como se fosse numa caixa, né? Então, a gente tem essas classificações para isso. Quando a gente fala dos esportes de combate, é quando a gente reúne aí modalidades que são caracterizadas com disputas ali, corpo a corpo, né? Quando a gente tem uma disputa entre duas pessoas. E aí, na quais o oponente, ele deve ser subjugado, né? Então, ele está ali numa relação entre os dois. E aí, esse subjugamento, né? Essa forma com que acontece ali, são através de técnicas, né? As técnicas que são treinadas ali, aprendidas sobre a modalidade, assim como existem técnicas, né? Para o futebol, para o handebol, para qualquer outra modalidade. Nas lutas, né, nos esportes de combate, também existem essas técnicas ali específicas. E aí acontecem também através das táticas, né? Aí eu volto a dizer, do mesmo jeito que vocês veem, né? Por exemplo, na Copa do Mundo, o Brasil estudando quem é o seu primeiro, quem é o segundo adversário, né? Como é que eles jogam nos esportes de combate. Por mais que seja, né, um a um ali, o mano a mano, né, como vocês gostam de chamar, precisa-se também de estudos, né, estudar quem é seu oponente, ver quais são as técnicas, né, que eles mais aplicam. Isso tudo é uma forma de criar táticas ali para poder vencer o seu adversário, né? Então, precisa alinhar a técnica, né, junto com a tática, porque os dois separados, a coisa meio que não vai funcionar muito, né? Imagina você ter a técnica, mas não conseguir organizar uma tática ali para poder utilizar ela. Diga lá, professora. Pois é, e além da técnica, né, que é utilizada, a estratégia do seu oponente, né? O professor Heleno falou bem, né? Do mesmo jeito que os jogadores de futebol, a comissão técnica vai lá, avalia os outros times, né, as outras seleções, não só seleção brasileira, né, mas os times do Brasil e do mundo inteiro, né, fazem isso, tanto de futebol, vôlei e tudo mais, mas no caso desse esporte de combate, você vai analisar o indivíduo, né? Então, a tática que ele utiliza, né, a técnica e tudo mais, isso aí, gente, vai ser avaliado, mas também quais são os pontos fracos daquele oponente, né? Será que ele utiliza mais um lado do corpo, o lado direito, né? Jogo de perna, no caso do boxe, que é muito importante, né? E aí, a defesa dele, como é que é? Ele se defende bem, ele é mais ofensivo, ele é mais defensivo. Então, todas essas habilidades aí do jogador não, né? Do oponente, né? É o jogador mesmo, né? Do atleta. Do atleta, pronto, joia. Do atleta, gente, devem ser observadas pelo técnico, né? Para poder ajudar aquele lutador, né? Aquele atleta a se dar melhor. É isso aí. Se vocês observarem, inclusive, né, quando você vê uma competição aí desses esportes de combate, por mais que cada atleta esteja sozinho ali, né, no ringue ou no tatame, sempre tem uma equipe por trás, né? Existe um técnico que está lá orientando, porque durante a luta, por mais que você tenha treinado bastante,
né? Às vezes você esquece o que é, qual é a característica. E aí o técnico tá lá sempre dizendo, ó, né? Usa mais a esquerda, faz tal golpe, né? Utiliza mais isso, que é porque ele tá ali lembrando de todas, lembrando e observando de fora como é que aquele atleta tá se comportando ali durante aquele combate. E aí falando sobre as características individuais, né? Que contam muito aí para essa parte da tática e das técnicas, tem a questão até do ser destro ou ser canhoto, né? Exatamente. Que é uma coisa aí muito, digamos que simples e que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? Que é aquela história de que lado que ele utiliza mais, né? Exato. Qual é o ponto fraco dele? É o lado esquerdo, é o direito, né? Então, tudo isso faz muita diferença se você observar. Né? E até porque eu vou dizer, viu? Eu já fui atleta de judô aí por uns 7, 8 anos, de competir mesmo assim. E quando pra gente que é destro, quando a gente vai lutar com alguém que é canhoto, é totalmente outra coisa. Porque é a forma de pegar, né? É, a forma de pegar nele, né? Como você vai receber o golpe, né? Já que o lado esquerdo dele prevalece, né? Sobre o direito. Então, é complicado, viu? Então assim, tudo isso entra dentro desse estudo aí, né? Entre a técnica e a tática. E aí, além disso, nós temos as estratégias, né? Essas estratégias aí servem também como uma forma aí de entender a melhor forma de combater, né, com seu oponente. Então, dentro delas, existem aí, né, a parte do desequilíbrio, né, a contusão. Isso aí é uma contusão no sentido de, não é de machucar mesmo não, tá? Mas é algo que chega quase lá. E aí é muito importante falar isso porque muita gente vê, né, estrangulamento, chave de braço e tal, aí fica dizendo assim, mas é um esporte que machuca muito. Existem as contusões, mas os árbitros, né, que estão ali, eles servem exatamente para saber o limite, porque às vezes o atleta ele está tão empolgado que ele não sente ali o limite onde ele vai, digamos que ultrapassar o que o corpo dele permite. Então os árbitros eles estão ali de olho, né? O MMA, por exemplo, é muito nítido isso, né? Porque todo mundo fala, mas aquele negócio é muito agressivo, tem muito sangue, mas existe todo um suporte por trás, né, não, professora? E além do árbitro, né, como o professor Heleno disse, estar de olho, né, vendo, percebendo se algum atleta está passando do limite com o outro, né, tem também os sinais, né, professor? Bateu no chão, né? Faz algum sinal ali, né? Que acho que cada modalidade deve ter alguma forma de avisar, né? Ao árbitro que ele para imediatamente, né? E também essa história de chegar até o limite. Se você observar, por exemplo, nossa musculatura, né? Nosso braço, a gente tem uma amplitude, né? A amplitude da articulação. Então, vai empurrando o braço até onde dá, você sabe qual é o seu limite, né? O outro não sabe, não é isso? Então, o árbitro está ali para ver isso. Se um atleta está forçando demais, o braço do outro está puxando demais, já imobilizou, então, por que, né, continuar com aquilo, né, professor? Exato. Já dá logo ponto e pronto, né? Exato, porque às vezes a pessoa está querendo tanto ganhar, né? Que ela se empolga e diz, eu vou. É tanto que tem gente que a gente diz que apaga, né? Que é quando a pessoa leva de repente ali um golpe e ela meio que apaga um tempinho e depois volta. A gente chamava de botar pra dormir. Então, ó, tem aí, né, essa parte da imobilização, que tem relação com isso que a gente estava falando. E aí, nós temos também a exclusão de um determinado espaço, né, por meio aí dessas combinações de ações de ataque e defesa. Então, trouxe aí para vocês alguns exemplos, né, de modalidades que fazem parte desses esportes de combate. Nós temos aí o boxe, né, o judô, o taekwondo, o jiu-jitsu, o karatê, muay thai, MMA, né, e a esgrima. E aí eu vou, antes de mostrar os vídeos que eu trouxe para vocês hoje, eu gostaria de fazer um lembrete, né, porque a gente tem dois conteúdos que são tratados em momentos distintos, né, dentro da nossa disciplina de educação física, e que são bem semelhantes,
né? Mas eu sempre escuto dos estudantes dizendo assim, né? Ah, professor, mas a gente já viu isso. Mas existem perspectivas diferentes. Quando a gente trabalha o conteúdo lutas, né, dentro da educação física, é diferente da gente falar de esportes de combate. Porque lembra que a gente, quando fala de esportes, nós levamos em consideração aí as regras, né, ali fixas, as regulamentações, as instituições que regulamentam, né, que disseminam, que fazem com que essa modalidade ela seja conhecida aí pelo mundo, né, ou no próprio país. E aí, quando a gente fala das lutas, a gente fala de uma prática que não necessariamente faz parte dessas instituições, que não necessariamente tem esse lado aí mais forte voltado para as competições, né? Então, o Tai Chi Chuan, por exemplo, né? Que tem é uma prática parecida com o yoga, que é uma prática que tem uma questão mais voltada aí para concentração, mas que ao mesmo tempo tem movimentos ali que lembram, né? Que tem relação com essa questão das lutas, mas não tem essa ligação direta, né, com a competição ali. Ela tem mais uma relação com o estilo de vida, né, com como a pessoa enxerga a vida, o seu corpo, o seu espírito. É uma outra vibe. Concentração, né, professor? Mesmo que esteja ali fazendo movimentos de luta, mas são movimentos lentos, né, de respiração, muito parecido com a yoga, realmente, né? Exato. É bem legal. É isso aí. Então vamos começar aqui vendo alguns vídeos que nós temos para hoje, tá bom? Então, começando aí com o box, né? Talvez vocês já tenham visto, mas nunca é demais, né? A gente vê mais um pouquinho. Vamos embora. Porque a estratégia, né, a tática, ela tá montada antes de você começar a luta. Mas depois que você começa, depois que você tá no ringue, né, ou no tatame, depois que você tá na área da competição, as coisas elas podem mudar, né? O seu adversário ou adversária pode utilizar golpes diferentes, pode ter pensado, pode ter montado uma tática diferente da que você esperava, é pra surpreender, né, professor? É verdade. Por isso que eles estudam muito antes de começar a golpear. E aí depois você vai sentindo, né, qual que é a do adversário, né, se ele realmente mudou a estratégia, você vai perceber, né? E ou pensar rápido ou espera aí o time, né, para conversar com o técnico, né? Mas se você tá bem treinado, eu acho que isso vem naturalmente, sabe? Né? Sim. O raciocínio ali na hora deve vir naturalmente. Sim, sim. Porque você consegue perceber, né? Por mais que a adrenalina esteja em alta, né, ali, você esteja, né, super empolgado, mas você lembra, né, daquela pessoa, o que é que você estudou, e de observar, né? O treinamento, ele serve justamente para isso, para você saber lidar. É tanto que você treina, né, ali com várias pessoas. Dificilmente você treina somente com uma. Porque várias pessoas têm várias características diferentes. Cada um tem as suas características, né? E também é muito importante, como você falou, né, Helena? Algumas pessoas falam, esse esporte é muito violento e tudo mais. Mas o que é que acontece? Você precisa também ter muita concentração, né? Aquilo ali é muito mente também, né? A cabeça boa para poder racionalizar. O que está acontecendo aqui? Como é que eu posso melhorar isso aqui, né? Eita, ele mudou a tática. Eita, ele mudou a estratégia. Por que tá lutando comigo, né? Sim. Porque cada lutador tem a sua marca, né? Então, é importante. Com certeza. Quando eu competia, né? Já tinha aquelas pessoas que a gente sempre se encontrava, né? Então a gente já sabia, que fulano ali entra com aquela técnica que faz não sei o quê, tipo, foi campeão em tal competição, eu perdi porque fiz isso. Então, sempre tem ali aquele... É muito, muito massa, muito massa. Mas vamos agora ver um pouquinho do judô, né? Que era aí a minha modalidade. Então, vamos lá.
Hoje vamos conhecer um pouco da história do judô, uma modalidade olímpica e paralímpica que estará presente nos Jogos Rio 2016. Vitor Penalber, atleta do time Brasil, explica pra gente como surgiu esse esporte. Autocontrole, elevação espiritual, autoconhecimento. Se você pensa que eu vim falar de alguma atividade zen, você está muito enganado. Em 1882, lá no Japão, um professor chamado Jigoro Kano resolveu aproveitar algumas técnicas de uma arte marcial chamada Jujutsu e juntar com técnicas de outras lutas. Assim, ele criou o Judô, que significa caminho suave, porque utiliza o ataque do adversário como alavanca para você dar o golpe. O Judô é o esporte que preza pelo fortalecimento físico, mental e espiritual. Peraí, gente. É muita informação. Editor, dá uma mãozinha aí, vai. Você não é o Vitor Penalber, o brasileiro que super quer brigar por medalha aqui no Rio? Sou eu. Valeu, editor. Quer dizer então que o judô vem do jiu-jitsu, que é tipo o pai do jiu-jitsu brasileiro? Ele veio do jiu-jitsu, que era uma luta muito antiga no Japão. E aí o professor Jigoro Kano criou o judô como uma forma de arte não mortal. Mas a gente diz que o jiu-jitsu e o judô podem ser consideradas lutas irmãs. Vieram do mesmo pai, vamos dizer assim. Você consegue ter autocontrole pensando que você pode estar lutando por medalha? Tem que ter, não tem jeito, né? A gente, quando entra naquele quadradinho, só vai sair um vencedor. Mas o que realmente faz diferença é esse controle emocional que a gente tem que ter durante uma luta. Como é que você está se preparando para a classificação para os Jogos? Vai ser definida a vaga no 1º de junho e quem estiver à frente nesse ranking mundial entre os brasileiros conquista a vaga. Hoje eu estou em 4º lugar no ranking mundial, então acho que eu estou numa posição bastante boa. Estou muito confiante para chegar aos Jogos e bastante animado. Já vamos ficar de pé? Vambora. Então vamos. Eu não vim de kimono à toa. Você me ensina um golpe? Eita, Giovana! Ai, tá bom, meu braço. Já chega, editor, chega. Você leva jeito pra isso, viu? Muito obrigada. Valeu. Obrigado. Ela toda cheia de graça aí, né? O vídeo deu uma acelerada. Mas é isso, era pra vocês entenderem um pouquinho aí, né? Isso aí era na preparação. Eu adoro trazer esses jogos da preparação dos atletas na Rio 2016, né? Muito legal. Porque a gente vê um pouquinho aí da realidade, né? A gente só vê eles no tatame ali lutando e às vezes não sabe, né? Muito bem como acontece. Então, o judô, que aí significa caminho suave, né? Quando a gente vai ver ali, né, o ju e o do, a gente vê a tradução, digamos assim, da palavra, né? Então, já está dizendo ali, né? Tem uma questão da disciplina, que foi o que a professora Carol comentou aí no início do vídeo, que ela é muito presente, né? Dentro das artes marciais, das lutas, dos esportes de combate, né, não, Sim, professora? é importante, né, ter essa disciplina, e essa disciplina, ela não está só dentro do esporte, ela meio que se estende para a vida do atleta. É muito engraçado isso, né? Como incorpora essa disciplina e leva para a vida também. Eu acho muito legal. Mas eu queria perguntar para o professor Heleno uma coisa. Quando é que o nosso tatame vai ser montado? Vou fazer um ofício para pedir esse tatame para cá. Vai vir a professora Carol de kimono pra gente fazer essa aula prática aqui. E eu que já não tenho articulações, não é, gente? Porque eu parei de jogar por conta disso. Então, o professor Heleno vai acabar de acabar com elas. Como se eu tivesse, né? 2 pessoas aí, ó, meio prejudicadas, né, de articulações falando sobre esportes de combate. Vê que situação. Mas aí é muito importante aí já puxar esse ponto, né? A gente tá chegando no finalzinho da nossa aula, mas que é importantíssimo. Inclusive, falando do judô, eu vou trazer uma experiência para vocês dessa parte, né, que a gente fala da questão da vida, né, de levar para a vida. No judô, eu não sei como é hoje em dia, mas antes, quem era mais graduado, quando queria meio que punir o menos graduado por alguma coisa que ele fez de errado, né, pelo o que tinha de acordo, eles mandavam pagar 10, que eram 10 flexões, né? E aí, a gente tinha uma coisa muito rígida, que era não poder jogar lixo no chão. Eita, olha aí. Só podia jogar o lixo no lugar certo, que é no lixo. Então, isso sempre dava punição. Que era tipo, jogou ali no chão, a pessoa ia lá, paga 10. Eu achei maravilhoso isso. Maravilhoso. Ainda contribui para o planeta, não é? Porque Exatamente. se você faz isso dentro da sua área de
não é de trabalho, né? É De treinamento. de treinamento, você também leva isso pra fora, né? Não joga nada no chão, hein, gente? Com certeza. E hoje em dia, e aí por isso que eu disse que leva pra vida, né? Porque hoje em dia, até hoje, eu sempre boto o lixo dentro de uma lixeira, sacolinha, depois vou lá e Se você jogo no tá lixo, longe de tô uma na rua. lixeira, guarda, né? Na sua mochila, né, na sua bolsa, depois joga em casa fora. Exatamente. Então, estamos chegando ao fim, né, professora? Se despeça, por favor. Isso. Poxa, já acabou. Eu gosto tanto desses temas sobre esporte. Um beijo, gente. Até a próxima aula. Tchau. Então, espero vocês aí na próxima aula para a gente continuar nesse assunto, né? Quero agradecer a Jéssica, Cleitinho e Isa que estão ali e a você que está aí nos assistindo. Um cheiro e até a próxima.